É isso aí, rapaziada. Voltamos. Aula 2. Espero que estejam todos aí firme e forte. E na aula de hoje, resolução da nossa segunda lista, a lista de PA e PG. Beleza? Vamos para ela. Na lista de PA e PG, a primeira questão diz assim: em uma festa, os rapazes presentes combinaram fazer o seguinte: um deles dançaria apenas com 3 garotas, outro apenas com 5 garotas, outro apenas com 7 garotas, e assim sucessivamente até o último rapaz que dançaria com todas as garotas. Se o número de garotas excedia o número de rapazes em 15 unidades, o total de garotas e rapazes presentes nessa festa era, vamos lá, virou aqui uma PA, ó, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ou seja, o primeiro 3, o segundo com 5, o terceiro com 7, até o último, o enésimo rapaz. E aí, se eu considerar que o número de rapazes é N, o número de garotas é N mais 15. Total de garotas, o número de garotas excede o de rapazes em 15 unidades. Então, o último rapaz, o enésimo rapaz, dançou com todas as garotas, ou seja, N mais 15. Termo geral da PA. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o nosso AN? O nosso AN é N mais 15. Então, ficou N mais 15 é igual a 1, que é igual a 3, mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. 3 mais 5, 3, 5, 7, eu estou sempre somando 2 unidades. Daqui dessa equação, eu vou encontrar N igual a 14, ou seja, 14 rapazes e 29 garotas. 14 mais 15, 29 garotas. Totalizando 43 pessoas presentes na festa. Ok? Vamos para a segunda questão. Um fazendeiro dividiu 30 km² de suas terras entre seus 4 filhos, de idades distintas, de modo que as áreas dos terrenos recebidos pelos filhos estavam em PG, progressão geométrica, de acordo com a idade, tendo recebido mais quem era mais velho. Ao filho mais novo, coube um terreno com 2 km². Então a gente já sabe o primeiro, o A1, 2 km². De área. O filho que tem idade imediatamente superior à do mais novo recebeu um terreno de área igual a, então ele quer saber o segundo filho. Novamente aqui, ó, eu cometi um erro na digitação, só para manter o hábito. Aqui, ó. Aqui não é 32, a soma é 30. Então vamos lá para o correto. Preparei aqui para vocês, ó. Seja PG 2, que é o primeiro, logo o segundo, 2 vezes Q. O terceiro, 2 vezes Q ao quadrado. O quarto, 2 vezes Q ao cubo. Correto? Então eu tenho 4 termos, 2 mais 2Q mais 2Q ao quadrado mais 2Q ao cubo, igual a 30. Né? Se é igual a 30, se eu substituir o Q por 1, eu vou ter 2 mais 2 mais 2 mais 2, não vai dar 30. Q igual a 2 é fácil nessa questão, no caso aqui por tentativa. Q igual a 2, eu tenho 2 mais 4 mais 8 mais 16, que dá 30. Então, logo, a minha razão é 2 e o meu segundo termo, que é 2Q, é igual a 4 km². Voltando para a questão, então eu tenho o filho que tem idade imediatamente superior à do mais novo, que é o segundo filho, recebeu 4 km² de terreno. Ok? Terceira questão. Na terceira questão, nós vamos precisar de um conhecimento lá da tia Wanda, geometria plana. As medidas dos ângulos assinalados na figura a seguir formam uma progressão aritmética, uma PA.
eu tenho aqui o polígono, que é um pentágono. Lembrando, soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes n menos 2, onde n é o número de lados do polígono, ou o número de ângulos também serve. Eu tenho aqui, no exemplo, no problema, um pentágono. Tenho 5 lados, ou 5 vértices, ou 5 ângulos. Logo, meu n aqui é igual a 5. 5 menos 2 igual a 3, vezes 180. A soma dos ângulos desse polígono é igual a 540. Como ele diz que os ângulos estão em PA, eu posso chamar o terceiro ângulo de x, e aí, depois dele, o quarto x mais r e o quinto x mais 2r. Anterior a ele, o segundo x menos r e o primeiro x menos 2r. Lembra? Aquela representação especial de uma PA de 5 termos. A soma desses 5 ângulos, x menos 2r mais x menos r mais x mais r mais x mais 2r, tem que ser igual a 540. Mais 2r vai cortar com menos 2r, menos r vai cortar com mais r, 5x igual a 540, x igual a 108. Para que não dá para descobrir a razão dessa PA, só dá para descobrir um ângulo mesmo. Um deles, com certeza, é 108. Os demais vai depender da razão. Beleza? Quarta questão. Na figura a seguir, a aresta do cubo maior mede A. E os outros cubos foram construídos de modo que a medida da respectiva aresta seja a metade da aresta do cubo anterior. Se é sempre metade, então trata-se de uma PG, progressão geométrica. Imaginando que a construção continue indefinidamente, quando falou isso daqui, ó, é soma infinita. Lembram disso? A soma dos volumes de todos os cubos será... Vamos lá. Vocês aprenderam que o volume de um cubo, lá no ensino fundamental, provavelmente sexto ano, que o volume de um cubo é A ao cubo, é a aresta elevado ao cubo. Logo, esse meu cubo aqui, que vai ser o meu primeiro termo, o volume dele é A ao cubo. O segundo vai ser A sobre 2, já que a aresta é sempre a metade da aresta do cubo anterior. A sobre 2 ao cubo vai dar A ao cubo sobre 8. Ou seja, os volumes estão em PG de razão 1/8. As arestas estão em PG de razão 1/2. Mas os volumes numa PG de razão 1/8. A soma é infinita. A1 sobre 1 menos Q. O A1 é A ao cubo sobre 1 menos a razão, 1/8. A ao cubo sobre 7/8. Dividindo fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 8A ao cubo sobre 7. Show? Quinta questão. Na quinta questão, ele considera A1, A2, A3 até A6 uma PA, e aí ele diz que a soma desses 6 termos é igual a 126. E A6 menos A1 é igual a 20. E quer saber o A1. Eu vou colocar tudo em função de A1 e R. A1 e a razão. Então ficou, ó, A1 mais o A2, A1 mais R. O A3, A1 mais 2R. A4, A5 e A6, que é A1 mais 5R. Isso dá 126. Essa soma aqui, ó, é igual a 6A1 mais 15R. Então, eu tenho que 6A1 mais 15R é igual a 126. Minha outra informação do problema é A6 menos A1 igual a 20. Novamente, tudo em função de A1 e R. A1 mais 5R, que é o A6, menos A1 é igual a 20. Esse A1 corta com esse menos A1. Então, eu tenho 5R igual a 20, R igual a 4. Se a razão é igual a 4, eu jogo aqui, ó, 15 vezes 4, 60. 6A1 igual a 66, que dá A1 igual a 11.
Beleza? Vamos para a sexta questão. Um aluno do curso de Biologia estudou durante 9 semanas o crescimento de uma determinada planta, a partir de sua germinação. Observou que, na primeira semana, a planta havia crescido 16 milímetros. Constatou ainda que, em cada uma das 8 semanas seguintes, 9 semanas, então as próximas 8 semanas, o crescimento foi sempre a metade do crescimento da semana anterior. Dentre os valores a seguir, o que melhor aproxima o tamanho dessa planta ao final dessas 9 semanas é, nesse caso aqui, não precisa usar a fórmula da soma, são 9 semanas, pela fórmula vai dar mais trabalho. Se eu tenho A1 igual a 16 e a razão igual a meio, está sempre aqui a metade, ó. O que acontece? 16 na segunda semana cresceu 8, na terceira 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625. Nem precisava chegar na nona semana para somar isso aqui tudo. Ia dar aproximadamente 31,9, 31,93, alguma coisa perto disso. Logo, a melhor aproximação, 32 milímetros. Beleza? Essa é tranquilinha. Sétima questão. Uma criança anêmica pesava 8,3 quilos. Iniciou um tratamento médico que fez com que engordasse 150 gramas por semana durante 4 meses. 150 gramas, vamos passar para quilogramas, dá 0,15. Quanto pesava ao término da 15ª semana de tratamento? Cuidado nessa questão aqui, ó. Se você considerar 8,3 quilos como A1, o primeiro termo, ao final da primeira semana, ele está com 8,3 mais 0,15. Ou seja, ao final da primeira semana, vai ser o meu A2, 8,45. Ao final da segunda semana, vai ser o A3. Como ele quer ao final da 15ª semana, você tem que calcular o A16. A16, pela fórmula do termo geral, é igual a A1 mais 15R. Ou seja, 8,3 mais 15 vezes 0,15, totalizando 10,55 quilogramas. Vamos para a oitava questão. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de cada tábua é 0,5 centímetros. Forma-se uma pilha de tábuas colocando uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente. Determine ao final de 9 dessas operações, letra A, quantas tábuas terá a pilha. Então vamos lá. Trata-se de uma PG de razão 2. A 9 vai ser a quantidade de tábuas na nona operação, na nona vez. Então, A9 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 8, é N menos 1. A9 é igual a o A1, que é 1, vezes Q, que é 2, elevado a 8. 2 elevado a 8, 256 tábuas vai ter na pilha na nona vez. A altura em metros da pilha, como cada tábua tem espessura de 0,5 centímetros, eu vou multiplicar 256 vezes 0,5, encontrando 128 centímetros. Só que ele pede a altura em metros, transformando para metros, 1,28 metros. Beleza? Nona questão. 500 moedas são distribuídas entre 3 pessoas, A, B e C, sentadas em círculo da seguinte maneira. A recebe uma moeda, B 2, C 3, A 4, B 5, C 6,
A7 e assim por diante, até não haver mais moedas suficientes para continuar o processo. A pessoa seguinte, então, receberá as moedas restantes. Quantas foram as moedas restantes e quem as recebeu? Vamos lá. Letra A, vamos calcular a primeira letra A, depois a gente vê a pergunta da letra B. Vamos calcular então quantas moedas receberá o último a receber as moedas suficientes, no caso da ordem certa, porque a próxima pessoa vai receber as moedas restantes. Considerando o somatório da PA, S igual a 1 mais AN vezes N sobre 2, eu sei que A1 é igual a 1, eu sei que o total de moedas é igual a 500, a N vai receber N moedas, que eu não sei quem é nem quantas são, vezes N sobre 2. Daqui eu vou cair numa equação do segundo grau, passo 2 para lá multiplicando, 1000 vem para o lado de cá diminuindo, vou encontrar N ao quadrado, aqui ó, N ao quadrado mais N menos 1000 é igual a zero. Por Bhaskara, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, 4001. Raiz de 4001, aproximadamente 63. Por que deu aproximado no deu exato? Porque, na verdade, a gente colocou o somatório aqui igual a 500 e não vai dar cravado. Lembra? O problema diz que até conseguir seguir a sequência e depois dar as restantes para a próxima pessoa da roda. Bom, N é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2, sobre 2A. O A é igual a 1, então vai dar sobre 2 mesmo. Menos 1 mais ou menos 63, nem precisa calcular o com menos, né? Só com mais. Menos 1 mais 63 sobre 2 dá 31. Logo, esse 31 aqui, ó, são 31 moedas que a última pessoa recebeu. E o próximo vai receber as moedas restantes. Mas quando deu 31 moedas para o último aqui, ou melhor, para o penúltimo, quantas moedas já haviam sido distribuídas? Vamos lá, a gente vai somar agora, substituindo o N e o AN aqui ó, por 31. S é igual a 1 mais 31 vezes 31 sobre 2, vai dar 32 vezes 31 sobre 2, 496 moedas. Logo, sobraram 4 moedas. Então, alguém recebeu 4 moedas restantes, que foi a próxima pessoa. Agora, quem é que recebeu essa última aqui? A pergunta faz, quantas foram as moedas restantes e quem as recebeu? Bom, as moedas restantes a gente já descobriu, foram 4. Agora, quem recebeu? Na sequência, ó, se o A recebeu 1, o B recebeu 2, o C recebeu 3, o A recebeu 4, B 5, C 6, A 7, continuando isso, repare que o C está sempre recebendo múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12. Então, o C recebeu, em algum momento, 30 moedas. O A vai receber 31 moedas, vai ser o último. E aí o próximo recebe as restantes, as moedas restantes, que são essas 4 moedas. Logo, quem as recebeu foi a pessoa B. B vai receber as 4 moedas restantes. Beleza? Letra B. Quantas moedas recebeu cada uma das 3 pessoas? Vamos lá. Calculando primeiro a pessoa A. A recebeu o quê? 1, mais 4, mais 7, mais 10, até 31. Então, isso aqui é uma PA. 1 mais 4, mais 7, mais 10, mais até 31. É uma PA de razão 3. E quantos termos tem essa PA, que é necessário para a soma? Eu vou calcular AN, que é 31, é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é 3. E aí eu descubro que são 11 termos. O A recebeu 11 vezes. O B também vai receber 11 vezes, só que dentro da PA eu só vou ter essas 10 vezes, porque esse 4 aqui ó, são as restantes. E o C só vai receber 10 vezes, certo? Porque acabou no A. Então, calculando o A, que recebeu 11 vezes, A1 mais AN vezes 11 sobre 2, vai dar 32 vezes 11 sobre 2, 176 moedas a pessoa A. O B,
eu vou ter uma PA até o 29 e depois somar mais 4. Como é que vai ficar então? A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. E aí eu somo mais 4. Aqui eu vou ter 31 vezes 10 sobre 2 mais 4. 310 sobre 2 mais 4, 159 moedas recebeu o B. E o C? A1, 3, mais A10, 30, vezes N, que é 10, sobre 2. O C não recebe moedas restantes. Então, eu vou ter só 330 sobre 2, 165 moedas. E aqui está na ordem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Questão pesadinha da FUVEST. Para concluir, uma região fractal, F, construída a partir de um quadrado de lado 1, é constituída por uma infinidade de quadrados, novamente aqui, galera, infinidade, soma infinita, vai ser uma PG, vamos lá? Infinidade de quadrados e construída em uma infinidade de etapas. Continua aqui, ó, dando spoiler. A cada nova etapa, consideram-se os quadrados de menor lado L acrescentados na etapa anterior e acrescentam-se para cada um destes 3 novos quadrados de lado L sobre 3. As 3 primeiras etapas de construção de F são apresentadas a seguir. Então, olha só, vamos lá. Explicando o que o texto diz. Tem o quadrado de lado 1. Na segunda etapa, surgem 3 novos quadrados de lado 1/3, cada um deles. Na terceira etapa, em cada um desses quadradinhos aqui, surgirão mais 3 quadradinhos, agora de lado 1/9. E aí ele quer saber, continuando isso infinitamente, qual vai ser a área do fractal no final. Vamos lá, calcule a área de F e justifique. A área pedida é, vamos lá, 1 mais, aqui eu vou ter que somar mais 3 quadradinhos, não é isso? Vamos pegar essa figura aqui melhor. Eu tenho aqui um quadrado de lado 1, ou seja, 1, mais 3 quadrados de lado 1/3, ou seja, 3 vezes 1/3 ao quadrado, mais 9 quadradinhos de lado 1/9, 9 vezes 1/9 ao quadrado, mais, se eu colocar agora em cada um desses quadradinhos aqui, ó, 3 quadradinhos, eu vou ter 27 quadradinhos de lado 1/27, ou seja, a área 27 vezes 1/27 ao quadrado, mais reticências, ou seja, isso continua. Calculando aqui, ó, 3 vezes 1/9 vai dar 1/3, 9 vezes 1 sobre 81 vai dar 1/9, 27 vezes 1 sobre 27 ao quadrado vai cortar, vai dar 1 sobre 27. O que eu tenho aqui? Uma PG, uma soma de uma PG infinita de razão 1/3, correto? Logo, como é que eu calculo a soma da PG infinita de razão 1/3? A1 sobre 1 menos Q. Vai ficar A1, que é 1, sobre 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 dá 2/3. 1 sobre 2/3 é igual a 3 meios. Então, a resposta, 3 meios centímetros quadrados, a área de F. Ou seja, continuando isso aqui uma infinidade de vezes, eu vou ter uma figura com área 3 sobre 2, ou 1,5 centímetros quadrados. Beleza, galera? Então foi isso. Terminamos aí o gabarito dessas 2 folhas. Só para deixar claro, na próxima aula eu vou dar uma explicação sobre arranjo e combinação. Para a galera que ficou em dúvida, lá no final vou explicar a resolução daqueles exemplos que eu já mandei para vocês via Google Classroom também, resolução dos exemplos, mas aí eu vou explicar para vocês, para ficar mais claro, e falar das diferenças de todos os módulos de contagem de análise combinatória, e vou passar uma lista, mais uma lista, aí a última, de análise combinatória, envolvendo todos os métodos misturados, beleza? Para a gente não ficar só em permutação e PFC, que foi o que a gente já viu.
Ok? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus.